Podeis tomar seu assento. Graça e paz. Amém. Antes de nós ministrarmos a palavra, eu queria ler aqui o testemunho do nosso irmão. E eu creio que vai ser bastante edificante para a sua vida. Graça e paz, igreja. Nesta noite, quero testemunhar um pouco daquilo que Deus tem feito em minha vida. Já há algum tempo, eu vinha passando de igreja a igreja, diante de tantas decepções que tive pelos ministérios por onde passei. Pensava que seria difícil eu me firmar novamente em um outro ministério. Depois de muita insistência do meu irmão, resolvi vir conhecer a igreja MAP. Confesso que cheguei aqui e fiquei meio com o pé atrás. Eu já havia perdido a esperança de encontrar um ministério sério. Chegando aqui, gostei do que vi e resolvi voltar. E voltando, foi que me surpreendi com a recepção da igreja, em especial dos pastores, e sem falar da pastora. Eu estava passando por um momento muito difícil. Eu até me perdi aqui. Sem um trabalho fixo, vivendo de pequenos trabalhos, não tinha recurso para nada, nem para abastecer meu carro. E para vir para a igreja, nem pensar. Eu dependia de ajuda de pessoas. E num dos cultos de ceia, decidi em fazer parte desta família, firmando minha decisão de caminhar juntos na fé com esta comunidade. Foi aí que a minha vida começou a mudar. Recebi a ajuda da igreja para ter as minhas necessidades supridas, ajuda para abastecer o meu carro e vir aos cultos, mas mesmo tendo as minhas necessidades supridas, o meu desejo era de dar e não apenas de receber, e ser um dizimista fiel. Por causa dos poucos recursos que tinha, ou por não dizer quase nada, deixei de vir à igreja e participar de algumas reuniões. E quero aqui abrir um parênteses. Na mesma semana, recebi uma ligação e que me deixou surpreso. Era o meu pastor Ari, preocupado por eu não estar vindo aos cultos. Confesso que fiquei meio pensativo, porque nenhum dos pastores por onde eu andei havia feito isso na minha vida, se preocupar por causa da minha ausência. E me chamou muito a minha atenção. Foi aí que tive a certeza que estava fazendo parte de um ministério sério. E depois da minha decisão, naquele domingo, tudo mudou. Em plena pandemia, Deus abriu uma porta de emprego além daquilo que eu pedia. Deus abriu uma porta como gerente de um supermercado próximo da minha casa. Hoje, estou completando 8 meses que estou trabalhando naquele lugar. E nesses 8 meses, Deus mudou a minha sorte. Hoje, sou o supridor da minha casa. Sou dizimista fiel e até o carro eu troquei. Louvo a Deus pela vida de todos aqueles que serviram como mão amiga, aqueles que de forma direta e indireta foram usados por Deus para me abençoar. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Beto, pela comunidade cristã MAP por existir e por todos aqueles que fazem parte da minha vida. Aos pastores Ari e Simone, esse é o testemunho do nosso irmão Valdir. Aleluia! Aleluia, aleluia. Irmão, de tudo isso que Deus fez, o melhor foi a troca do carro. Que o carro dele aqui era um pentecostal, irmão. Saía cuspindo fogo da ponta da rua até lá embaixo. Amém. Era um pentecostal, cheio de óleo e cuspindo fogo, né? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas,
Aleluia. Deus é bom. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 35. Aleluia. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Diz assim: levaram a Jesus e lançaram seus mantos sobre o jumentinho e disseram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus, alegremente, em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, aleluia, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus, o que aconteceu aqui? Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Deus fala conosco. Ministra, Senhor, a tua igreja. Pai, fala de uma forma sobrenatural aos nossos corações. Que nesta noite, Pai, nós possamos sair daqui completamente transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu confesso a vocês que hoje foi um dia diferente. Foi um dia em que o meu coração, ele de uma certa forma está pulsando mais do que as outras. Aleluia. Melhorou? Mais do que as outras vezes. Quando eu comecei a refletir um pouco de tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja, de tudo aquilo que Deus tem feito, de tudo aquilo que Deus está fazendo, e o que Deus nos permitiu ver no decorrer desses tempos, eu comecei a meditar na palavra de Deus. E esse texto de Lucas saltou ao meu coração de uma forma tão intensa, por apenas duas palavras. A primeira, o motivo que levou Jesus a chorar a olhar por Jerusalém. E a segunda é a questão do tempo da visitação. Então, quando nós olhamos para a nossa trajetória da vida cristã, nós teríamos por obrigação de transbordar o nosso coração de alegria, porque é o que a Bíblia diz, é o que Jesus nos orientou. Então a vida do cristão tem que ser uma vida alegre, uma vida transbordante de alegria, uma vida abundante, porque foi isso que Jesus foi mostrando no seu ministério terreno para todos aqueles que o seguiam ou o seguem. Então a vida cristã é para ser transbordante de alegria. E em 1 Pedro capítulo 1 verso 8 diz assim: pois mesmo sem tê-lo visto, vos amais, e ainda que não estejais
podendo contemplar seu corpo nesse momento, credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo. Então isso quer dizer que, independente de qualquer coisa, temos que ter um cântico na nossa boca, temos que ter um coração alegre, um coração transbordante em tudo aquilo que Deus fez, fará e continua fazendo pela sua igreja. Amém? Então esse é o propósito. Mas o interessante é que a vida cristã, ela não traz só alegria, ela traz também lágrimas, lutas, luto, mas nós precisamos permanecer firmes diante do propósito de Deus. E o que nós observamos, que a Bíblia, ela é especialista em dizer os tempos das coisas. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, diz que há tempo para se alegrar, há tempo para se entristecer. Então há um tempo determinado, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para prantear, tempo para dançar. Então existe tempo para todas as coisas. E quando nós observamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus chorou em 3 situações. A primeira foi quando Lázaro morreu, lá em João 11:35, a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, ele chorou. A segunda vez que a Bíblia diz que Jesus chorou, foi no Getsêmani, antes dele ser traído. Lá diz que Jesus chorou, em Hebreus 5:7. E a terceira vez é o texto em que nós acabamos de ler, que Jesus chorou. Amados, eu confesso que quando eu comecei a meditar, quais foram as razões que levaram Jesus a chorar quando olhou para Jerusalém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que Jerusalém, ele tipifica a igreja. Então, quando Jesus olhou para Jerusalém, ele viu algo que partiu o coração dele. E o que foi que levou Jesus a ter tanta compaixão a chorar por Jerusalém? Quando nós olhamos, queridos, para a história da igreja, e eu confesso a você que hoje a minha alma chora. Chora porque quando você olha para Jerusalém e você olha para a igreja, você pode encontrar similaridades em relação a essa amargura que Jesus sentiu. Porque você vai descorrendo o texto, você vai observando que Jesus está falando acerca de algo que viria a acontecer em Jerusalém. Jesus está assimilando, olhando para o futuro daquilo que iria acontecer. E ele chorou pelo pecado, ele chorou pela cidade. E aí eu te pergunto, meu amado, se você ama fazer parte da igreja, nós precisamos sentir a mesma coisa que Jesus sentiu, o mesmo incômodo que Jesus sentiu, as mesmas verdades que Jesus sentiu. Se eu e você somos seguidores de Cristo, nós precisamos também ter o nosso coração partido da mesma maneira que Jesus teve. Amém? O que parte o coração de Jesus deve partir também o seu coração. E o que nós estamos observando hoje é que nós não examinamos essas verdades e não consideramos essas verdades. Porque se nós somos semelhantes a Cristo, nós precisamos também sentir a mesma dor. Nós precisamos sentir a mesma tristeza que Jesus sentiu ao olhar para uma cidade que estava caminhando para um declínio e que seria subjugado pelos seus pecados, pela sua falta de amor, pelo seu abandono pelos propósitos de Cristo. Então, se nós fazemos parte disso, querido, nós precisamos romper com essa cadeia da neutralidade.
sabe, de não tomar mais partido, não ter mais o mesmo amor, a mesma intensidade pelos propósitos de Deus. Eu sempre digo, querido, a igreja tem que ser um lugar em que você deseja estar, que você ame ela. Porque se você não tiver o fundamento, o seu amor nos propósitos de Cristo, as lágrimas do Senhor também virá ao rosto pela sua vida. E a primeira coisa que eu aprendo, e eu gostaria que se você pudesse anotar, é a religiosidade longe da realidade. O texto deixa muito claro que Jesus, ele chorou por força da religiosidade. Porque no dia que estava acontecendo, os momentos que estavam para anteceder a entrega de Jesus como cordeiro, a Bíblia diz que eles estavam celebrando, a Páscoa estava chegando, era um tempo de festa, um tempo de alegria, e toda a cidade recebendo ele com honras, exaltando, glorificando, dizendo coisas acerca daquilo que ele se mostrou ser. Mas no meio de tudo isso, Jesus chorou com todo o esplendor, porque a religiosidade não nos liga a Deus, não nos une a Deus. Às vezes as pessoas se tornam céticas, passam todos os dias à igreja, ou nem todos, só vêm aos domingos à igreja, mas um coração completamente longe de Deus, porque exaltando, mas a realidade era outra, era completamente diferente. Poupas, rituais, dizendo que tinha Deus, forma, mas não tinha, longe. A multidão gritava, no verso 38, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Esses mesmos que estavam gritando, alguns dias depois, iriam dizer, crucifica, crucifica. Os mesmos que dizem, Deus seja louvado, Deus é na minha vida, Deus mudou a minha sorte, é o mesmo que daqui 10 semanas vão abandonar a fé. Aqueles que têm virado as costas para Deus, aqueles que têm desconsiderado o que Deus tem feito, aqueles que não expressam a afeição pelos propósitos divinos de Deus, sabe, aqueles que dizem assim, Jesus mudou a minha vida. E ontem nós estávamos conversando com um casal, e eu não tenho como não deixar de fazer o comentário. Aquele mesmo que professa a fé, aquele que se firma na fé, aquele que recebe a unção, sabe, vira as costas para Deus e volta para viver as mesmas práticas e às vezes até pior. Os fariseus, os saduceus, esses eram os religiosos no tempo de Jesus, e nunca na verdade conheceram Jesus. Abra comigo Mateus 7, 21 e 22. Diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles tinham a pregação, eles tinham a palavra, eles tinham a performance, mas verdadeiramente nunca tiveram a Deus. Amém?
Estão assustados? Não, né? Estamos... Sabe, quando Jesus olhou para a realidade, ele vê que o coração... Em Marcos 7,6, Jesus também, confrontando os escribas e fariseus, ele retrata aquilo que Isaías havia dito a respeito deles. Diz assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, raças de víboras, fariseus e hipócritas, porque com a boca profere o meu nome, mas o vosso coração estão longe de mim. Então muitos irmãos estão vivendo a mesma forma. Se nós olharmos para nós somos aqueles que vêm aos cultos de domingo, levanta a mão, glorifica a Deus, exalta a Deus, fazemos parte da igreja, mas o nosso coração, a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa esperança não está no Senhor. E quando Ele olha para nós, você acha que Jesus não está chorando? Aquilo que era para ser a igreja, com todo o poder e toda a autoridade, separada completamente daquilo que não agrada a Deus, mas estamos cada vez mais como Jerusalém, separando, não juntando, vivendo solitariamente, de vez vivermos juntos. Sabe, não estamos partilhando o pão, não estamos suprindo as necessidades um do outro, estamos mais presos nas nossas próprias vontades e desejos do que fazer aquilo que Deus quer que façamos. Não adianta o quanto você conhece, o que adianta é o quanto você vive, o quanto você pratica, o quanto você exerce o cristianismo genuíno, o quanto Jesus pode olhar para você e se alegrar com você. Sabe dizer, como Jesus procurou sempre mostrar: vem e entra no gozo do seu Senhor, seja encontrado fiel diante daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A segunda coisa que eu aprendo é a oportunidade sem a observância. Jesus chorou sobre a oportunidade que estava passando diante do povo de Deus. Quando a gente olha no verso 41 e 42, põe para mim novamente, do capítulo 19. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. 42. Dizendo: ah, se tu soubesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus, preste bastante atenção, querido. Jesus estava passando, Jesus estava se colocando à disposição, mas eles não estavam prontos para recebê-lo. Não estavam prontos. A oportunidade mais gloriosa da vida deles estava passando e eles não estavam abraçando. Sabe quantas oportunidades Deus tem nos dado? Quantas oportunidades Deus tem nos dado e nós estamos perdendo essa oportunidade. E Jesus, olhando para os nossos dias, para a nossa comunidade, para aquilo que está sendo colocado à disposição de nós, será que nós também não estamos perdendo essas oportunidades? Deixando passar? Deixando passar? Porque Jesus está dizendo: ó, se vocês soubessem. Porque, amados, quando as oportunidades vêm e você não as abraçam, o que vem depois é juízo. É o que Jesus deixou claro. Jesus sabia que o julgamento viria ao povo, e estava por vir,
E Deus tem nos dado oportunidade a cada dia, e nós temos rejeitado essas oportunidades. Jesus chorou por Jerusalém, chorou por Judá, advertiu que se eles não fizessem isso, eles sofreriam. E depois você vai ver o texto, eles foram subjugados pelo Império Babilônico. Então Jesus está dizendo, ou se vocês não acordarem, o juízo virá. Não tem como. E tem tantos que estão passando despercebidas essas oportunidades. Quando a gente olha para o mundo lá fora, irmãos, as pessoas até nos entendem mal por força disso, como se nós vivêssemos em um ambiente completamente imune a tudo isso. Não, às vezes nós estamos sofrendo aqui dentro da igreja, mas lá fora nós vemos os nossos jovens, quantos jovens entregues à droga, às embriaguez, os vícios, às fornicações, aos adultérios, às bebedices, à roubalheira. E nós estamos percebendo que as pessoas estão indo cada vez mais longe de Deus. Existe uma estatística que diz que 8% das pessoas salvas, 8% é acima dos 20 anos de idade. Isso quer dizer que o número abaixo dessa idade é imperceptível. Os jovens não estão desejando a oportunidade da salvação. Eles estão se perdendo. E a Bíblia diz que depois disso vem o juízo. E quando nós olhamos para nós, para as nossas igrejas, irmão, nós estamos vendo cada vez mais uma tendência mundial e natural da aceitação de uma vida pecaminosa. Estamos vivendo uma geração do tudo pode, não tem nada a ver. Sabe, os princípios estão sendo perdidos. E nós estamos vendo uma igreja chorando por força daqueles que estão perdendo as oportunidades. E a Bíblia diz em Eclesiastes 12:1 que nós devemos lembrar do nosso Criador na nossa mocidade. Por que os nossos jovens não estão desejando fazer parte da igreja? Por quê, queridos? Porque eles não estão encontrando em nós a motivação para estar aqui. Nós não estamos valorizando aquilo que a Bíblia diz que devemos valorizar. Ensinar a criança nos princípios, expressar para os nossos filhos, para aqueles que fazem parte da nossa vida, a intensidade, o amor de fazer parte do corpo de Cristo. Eles estão desejando qualquer outro lugar do que estar aqui. Muitas vezes nós estamos tentando falar para os outros aquilo que nós nem nós vivemos. Eu lembro muito dos discursos que meu pai fazia. Ele dizia que eu não podia fazer tantas coisas, mas quando eu olhava para ele, ele fazia. Então às vezes nós falamos a mesma coisa. Filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo. Mas nós somos traídos porque acabamos fazendo a mesma coisa. Ah, filho, não deixa de ir na igreja, mas se você mesmo não vem à igreja. Ah, filho, tenha comunhão com ele, mas se você não tem comunhão. Filho, ame o teu próximo, se você é o primeiro a falar mal das pessoas dentro da sua própria casa. Como é que seu filho vai ter em você o exemplo para estar aqui? Queremos que os nossos filhos não sejam manipulados pela igreja, como algumas vezes eu já ouvi. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eles estão jovens. Você mesmo não passa para ele os valores que são estabelecidos na palavra. Você acha que a igreja vai manipular o teu filho? Não. A igreja quer preservar o teu filho para a salvação. A igreja quer que o seu filho entenda que a religiosidade não leva a Deus, mas o que leva a Deus é uma relação de intimidade com o Senhor, e não tem idade para isso. Aleluia.
E quando os nossos filhos completam 17, 18 anos, a maioria deles estão se entregando às drogas, às bebedices, à prostituição. Por quê? Porque você não pôde falar algo para ele que você não vivia. E é isso que Jesus está olhando para Jerusalém, uma cidade que estava se deteriorando nos seus princípios morais, aceitando e se aliançando com todas as coisas. E quando fazemos essas coisas, queridos, nós sufocamos a verdade, nós sufocamos a palavra de Deus. E aí nós impedimos aquilo que a Bíblia diz que pode penetrar, que pode cortar, que pode discernir, porque nós anulamos o valor da palavra. E a oportunidade está passando. Abra Salmos 89, verso 48. A oportunidade da vida está passando. O salmista diz assim: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? O tempo passa, as coisas vão se acelerando no decorrer do tempo, nos sentimos aprisionados, mas nós não podemos impedir a morte. Ela vai chegar para todos nós. Aí perdemos a melhor parte da vida de viver em Deus, e depois queremos que os nossos filhos sejam salvos por causa dos erros que cometemos. Quantos pais chegam para os pastores dessa igreja ou para qualquer outra igreja, depois clamando: pastor, ajuda-me a salvar o meu filho. Por quê? Porque se perdeu. Porque quando era jovem, tinha a oportunidade, você negligenciou. E quantos jovens, queridos, estão sendo ceifados antes do tempo? Quantos jovens estão descendo à sepultura porque os pais negligenciaram? Nós somos surpreendidos a cada dia, irmãos. Não é o curso natural dos pais enterrarem os filhos. Quantos pais estão enterrando os filhos hoje? E os filhos estão morrendo porque deixam de honrar pai e mãe, porque os pais transferem a responsabilidade de cuidar. Estamos gerando filhos e filhas mimados, desprotegidos, com caráter destruídos, sem a capacidade de viver num mundo de competitividade, de outras buscas. Aí quando você abre os noticiários, você vê quantos jovens são ceifados diariamente. E não é isso. Quando você olha para a Bíblia, você entende que a Bíblia não quer que você morra com as roupas que você está na rua. Deus quer que você morra na sua velhice, morra de pijama na cama, como muitos têm sido arrebatados. Sabe, viver a vida em Deus até o tempo, como se uma vela fosse se apagando e você tivesse uma vida longínqua. Esse é o desejo de Deus. Não quer que você passe pela morte. E a terceira coisa que eu aprendo, que leva Jesus a chorar, é a calamidade sem a preocupação. Nesse texto, nós vemos latente o julgamento que está chegando. Versículo 43 e 44. Falou: nossa, num mês de Natal, dezembro, eu queria ver uma palavra sobre presépio, nascimento de Jesus. É uma palavra dessa? É porque Deus nos ama, querida. Amém? E por nos amar, Deus quer nos levar a um outro patamar com Ele. Então diz no 43 e 44: porque dias virão sobre ti
em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O que nós observamos hoje, querido, são as pessoas verdadeiramente virando as costas para os propósitos. E a Bíblia diz que esse dia virá, em que os olhos do Senhor chegarão e nos julgarão pelas nossas obras. E o julgamento estava chegando para eles, e eles não se perceberam. Eles estavam vivendo uma época de paz e de tranquilidade. Não havia nenhuma perspectiva de que isso acontecesse. Mas Jesus, como diz, através do túnel do tempo, da longevidade, ele já estava mostrando aquilo que viria por força das decisões dele. Então nós precisamos lembrar, amado, que o dia do juízo virá. O dia do juízo virá sobre as nossas decisões. E eu lembro uma vez, não sei se isso é verdade, mas disse que um presbítero estava começando um trabalho e mandou uma carta para o pastor presidente, dizendo para ele: pastor, eu não sei mais o que fazer, eu já coloquei a igreja para orar, eu já fiz campanhas de oração, nós já fizemos tantas reuniões aqui, mas o avivamento da igreja não vem. O que eu faço? Ele falou: experimenta chorar. Quando nós entendemos, amado, que a nossa alma se angustia, e quando a nossa força ela é pequena, e quando nós entramos completamente na dependência de Deus, e ficamos indignados com aquilo que está acontecendo, certamente o avivamento virá sobre a sua vida, virá sobre a igreja do Senhor, virá sobre a nação. Mas nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia está nos mostrando. Não adianta você começar um propósito sem você entender que você precisa ir até o fim. E quando Jesus está olhando para Jerusalém, ele está vendo uma nação que foi escolhida por Deus desconsiderar tudo aquilo que Deus estava mostrando. E a igreja do século 21 é uma igreja de olhos secos, uma igreja que não chora mais, uma igreja que não se indigna mais, uma igreja que não, que está inflamada com as coisas do mundo, que está embaraçada com as coisas do mundo, que está preso com seus propósitos, que estamos andando erroneamente na direção. Não há mais lágrimas. Eu brinco aqui que o homem não chora, que o homem lubrifica as pálpebras. Mas hoje, amado, é noite de você chorar, de você plantear, de você se render, na dependência de Deus. Não é fazer tudo o que você pode, é fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que nós precisamos fazer. Nós só teremos um avivamento quando os nossos olhos começarem a ser molhados nos bancos, nas cadeiras da igreja. Quando você chegar num lugar como esse, amado, dobrar o teu joelho e realmente se render ao Senhor e dizer: Pai, olha para mim, Senhor, olha para esta nação, olha para esta igreja, olha para este povo. Deus não tem prazer, querido, Deus não tem prazer nas coisas que nós fazemos longe dEle. Deus tem prazer naquilo que a gente faz nele. Porque foi a última vez que Jesus chorou. Foi a última vez.
Quando foi a última vez que você chorou, se entregou, se derramou em lágrimas por alguém? Quando foi a última vez que você baixou as suas mãos, dobrou o seu joelho para orar pela salvação de alguém? Quando foi a última vez que você deixou de buscar os seus próprios interesses e procurou suprir a necessidade do teu próximo? Quando foi a última vez que você chorou pela tua igreja? Talvez, querido, um dia pode ser tarde demais. Talvez esse dia pode ser hoje. Feche os teus olhos. Sabe, minha oração nessa noite é que você, como igreja, possa orar pelas coisas que partiu o coração de Jesus, que também possa partir o seu coração. Vamos lutar para ter uma igreja verdadeira, real, genuína, não uma igreja religiosa. Vamos orar para que as pessoas aproveitem as oportunidades que surgem à beira do caminho da fé. Vamos começar a mostrar uma preocupação real pela vida dos perdidos, daqueles que estão fora. Amado, como eu tenho dito aqui, que nós possamos ser a igreja que responda o clamor daquele que está lá fora, que possamos olhar para cada um de nós, olhar para aquilo que nós entendemos ser a igreja do Senhor e nos indignar pela falta de amor, pela falta de desejo. Sabe, tem tantas coisas para ser feita ainda. Tem tanta coisa que Deus tem nos confiado e te confiado. Mas quando nós olhamos para a igreja de hoje, irmão, dá vontade de chorar todo dia, porque não somos mais resposta. As vidas não estão mais sendo transformadas, porque você não toca o coração de ninguém. Sabe, você não gasta o seu tempo intercedendo a favor daquele que precisa ser salvo. Não, você só olha para você. Estamos nos tornando uma igreja egoísta, individualista, um povo sem sentimento, sem compaixão. Estamos vendo as pessoas se perderem, mas não temos a coragem de confrontar e dizer assim: meu amado, não vai por esse caminho, você está indo para longe de Deus. Somos orgulhosos ao extremo, queremos ter razão do que ter comunhão. Quando Jesus olhou para Jerusalém, encerrando o seu ministério terreno, olhando para o comportamento da igreja que estava se formando, ele chorou, amado, porque o seu coração se entristeceu. E se o seu coração, amado, não está sensível, se o seu coração ainda não se percebeu que necessitamos aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia, Pai. Olha para a tua igreja, Senhor. Olha para a tua igreja nessa noite, Pai. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Pai. Que nós deixemos de ser uma igreja de olhos secos, mas que hoje nós possamos, Pai, oh Senhor, molhar os nossos bancos, as nossas cadeiras, o nosso altar com as nossas lágrimas. E Senhor, e sentir o que o Senhor sente, desejar o que o Senhor deseja, amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia, e nos indignar, Senhor. Que possamos nos compadecer com os perdidos, assim como o Senhor o fez. Amar de forma intensa, assim como o Senhor amou a tua igreja, ao ponto de morrer por ela. Que não amamos só de palavras, mas em verdade, Pai. Que a nossa alma possa gritar hoje, Senhor, e dizer: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a ser uma igreja verdadeira, genuína, fundamentada em verdade, em amor, em sinceridade. Que possamos, Pai, nos compadecer com aquele que está perdido, Deus. Tira, Senhor, toda a vaidade do nosso meio, todo orgulho, e que possamos verdadeiramente, Senhor, dizer: ora vem, Senhor Jesus. Não queremos dizer que o Senhor é o Rei dos Reis. Oh, que o Senhor, Pai, se isso não for verdade em nossas vidas, não queremos ser religiosos, Pai, não queremos perder as oportunidades, mas queremos nesta noite, Pai, nos entregar a Ti e dizer: Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aviva a tua obra em nosso meio, Senhor. Aviva a tua obra em nosso meio, Pai. Pai, nós não queremos que o Senhor chore pela nossa morte espiritual, porque muitos pais estão morrendo, mas que o Senhor possa avivar. Não queremos que o Senhor chore, Pai, por aqueles que têm traído a sua vida de fé, aqueles que têm, Senhor, abandonado, porque tem outros interesses econômicos. E não queremos porque o Senhor chore, Pai, porque a tua igreja está deixando de viver as tuas verdades, Pai. E não queremos o juízo sobre ela, mas queremos a misericórdia. E eu sei, Pai, que nesta noite o Senhor tem misericórdia para nós. Coloque em pé, querido.
Aleluia. Eu creio, amado, que Deus quer trazer um avivamento em nosso meio hoje. E Jesus está olhando para a sua igreja. Se você quer sair daqui hoje verdadeiramente renovado e avivado em Deus, sai do seu lugar, eu quero orar por você.